outro dia eu estava lendo num jornal, num grande jornal, uma pesquisa sobre mulheres leitoras, né? Parece que as mulheres hoje no Brasil são consumidoras vorazes de livros, e talvez tenham começado por aqueles livros de autoajuda e etc, né? No bloco anterior, a gente estava aqui conversando com a Cláudia Matarazzo, falamos do livro da Etiqueta Sem Frescura. Agora eu trouxe mais uma autora para você. Mas é aquela autora que desde criança é poeta, né, Flora? É a Flora Figueiredo. É verdade. Desde criança que eu tenho uma tremenda atração pela poesia, até porque minha mãe tinha o hábito de ler poesia em vez de contar história. Então, eu desde pequena tenho muita intimidade com Paulo Bonfim. Tive o prazer de conhecer Guilherme de Almeida dentro da minha casa, era amigo de meus pais. Então, isso me deixou muito à vontade no campo poético. A gente, na verdade, nasce poeta, mas o meio também ajuda. Ajuda, né? Porque senão você pode nascer poeta e nem saber disso, de repente. E deixar se perder no tempo. É o teu primeiro livro de poesia? Não, é o quarto livro. O quarto livro. Eu acredito que ele fuja um pouco dos anteriores, porque ele é menos intimista, menos confessional, até porque o tema é diferente. Foi-me proposto esse tema pelos meus editores, que são as estações do ano em São Paulo. Eu achei um desafio delicioso, mas não deixa de ser um desafio, porque em São Paulo as estações são muito descaracterizadas. Às vezes acontecem as 4 num dia só. Num dia só, exato. E inclusive foi curioso, porque quando eu escrevi o livro, eu fui pela lógica daquele ano, que foi o ano passado, quando eu escrevi. E este ano eu estou constatando que as coisas já não estão bem iguais. Por exemplo, um exemplo bem prático. As quaresmeiras, evidentemente, devem vir na quaresma. Isso corresponde ao final de fevereiro, meados de março, né? E foi o que aconteceu quando eu escrevi o livro, elas estavam coerentes, as quaresmeiras. Esse ano elas enlouqueceram, então em janeiro estavam todas aí floridas e eu falei, meu Deus, moças, não é para vocês virem agora, porque no meu livro vocês não estão nessa ocasião. Então São Paulo tem disso. E quando eu falo dos desagrados da cidade, por exemplo, os pernilongos ou as inundações, que vem no quadrante do verão, né? Aí eu falo de uma maneira sempre muito carinhosa, paulistana que eu sou, apaixonada pela cidade, e sempre de uma maneira jocosa, brincalhona, bem-humorada. Eu acho que é uma característica da Flora, o bom humor. Eu acho que há pessoas que ficam sempre na primavera e no verão. Sem dúvida, não é? Me sinto assim. Depende muito da sua atitude com relação à vida, e é isso, né? Agora, Flora, você é casada, você tem filhos, você trabalha, como é a sua vida pessoal? Você também enfrenta essa dupla jornada de trabalho tão comum às mulheres? Isabel, eu trabalho em casa, eu sou uma pessoa ligada a textos, então o meu instrumento de trabalho é o computador. Então, seja fazendo traduções, seja preparando aulas, seja escrevendo livros, e vem outros, a gente não para nunca, o meu trabalho é bem dentro de casa. Eu tenho 3 filhos, todos homens e já graúdos, o mais novo tem 18 anos, o mais velho já é formado, é biólogo, o segundo vai se formar esse ano, então a criançada já está encaminhada. Eu sou divorciada e recém-viúva, perdi o meu companheiro recentemente, o meu último companheiro. E demorei um pouco, inclusive, para lançar o livro, porque eu não me sentia ainda forte bastante, estruturado bastante para me expor. Eu estava muito fragilizada. Mas o fato de eu ter vivido uma relação muito boa, muito intensa, cheia de lirismo com ele, é uma das responsáveis, é um dos fatos responsáveis pelo Estações. É um momento de grande plenitude da escritora Flora. E tem muito do Eduardo nesse livro, sem dúvida nenhuma. Tem muito do amor, Tem né? muito de amor. Isto é um ato de amor, sem dúvida. Agora, você há de convir que você é uma pessoa privilegiada nesse país no que tange a poder mostrar o seu trabalho, não é? Porque existem centenas de poetas, não é? A gente os encontra até andando pela cidade, vendendo edições
ou mimeografadas ou xerocadas, e hoje, graças a Deus, a gente tem muitos recursos, até o computador você pode imprimir, e você encontra os poetas nos bares, você encontra os poetas nas ruas, tentando vender. Na sua opinião, o que acontece com as editoras? O que é? Não tem mercado para absorver toda essa quantidade de talentos? Ou esses talentos são, às vezes, ilusões? O que você acredita que aconteça? Bom, há um pouco de tudo nessa dificuldade. Às vezes, realmente, os talentos são ilusões. Mas a poesia é a área da literatura que tem o menor espaço. Eu acho que há até uma falta de hábito da poesia. Isso começa fundamentalmente no ensino. Então, é triste a gente constatar que a literatura vem perdendo espaço poético. Se você for procurar na lista de livros que se recomenda aos vestibulandos que leiam antes de uma prova, dificilmente você vai encontrar um título poético. Então, basicamente, começa a falha no ensino. Há todo esse conjunto, há todo esse componente, e eu realmente não posso me queixar. Eu tive muita sorte, talvez porque eu tenha sido descoberta por pessoas de dentro do meio literário. Eu não as conhecia. O primeiro foi o ministro Olavo Drummond, que é acadêmico mineiro. Ele não me conhecia, leu meus trabalhos, gostou muito e me deu um tremendo incentivo, me levando à editora Nova Fronteira na ocasião. Eu consegui lançar meu primeiro livro lá. E depois, alguns endossos, como por exemplo do Caio Fernando Abreu, que também me conheceu através do meu trabalho, e que eu considero um escritor maravilhoso, é um dos nossos grandes escritores. Fábio Lucas, que hoje é o presidente da União Brasileira de Escritores, também chegou a prefaciar um dos meus livros. E agora este último que você tem, o Estações, vem inclusive com o prefácio do presidente da Academia Brasileira de Letras, que é Josué Montelo. Eu reconheço que tem sido uma trajetória bastante aplaudida, me sinto realmente gratificada por isso, e você sabe que quando a gente faz um retrospecto, a gente vê que o problema da poesia é desde sempre. Manuel Bandeira, por exemplo, só conseguiu editar o primeiro livro pago por uma editora aos 50 anos. E ele tem coisas maravilhosas escritas para trás. Algumas das edições anteriores dele foram pagas por amigos. Teve uma delas, que eu não me recordo qual é o título do livro, que ele conseguiu editar 57 exemplares, que foi o que se permitiu pagar na ocasião. Então você vê que a briga pelo espaço poético é desde sempre, mas tem uma coisa, o poeta é muito teimoso. Então ele não sai da raia, ele não desiste, até porque a poesia vem latente, ela nasce junto, não há como você se livrar dela. É uma necessidade interior, né? Que você tem que expressar, que você tem que colocar no papel. Exato. E é maravilhoso que os poetas tenham essa necessidade interior e que insistam, né, minha amiga? E nós podemos colaborar, né? Lendo, como fazia a mãe da Flora para ela quando ela era pequena, poesias para os nossos filhos de vez em quando, não só as historinhas, né? Flora, muito obrigada pela sua presença no Condição de Mulher. Sucesso para você com Estações. Obrigada, Isabel. E para você, minha amiga, você já sabe como é. A gente volta amanhã, ao meio-dia e às 9 da noite, sempre com muita saúde e alegria pela sua Rede Mulher de Televisão. Tchau. ZYB 858, Rede Mulher de Televisão. Em Sertãozinho, canal 14. Em Porto Ferreira, canal 49. Assista a seguir Nosso Cinema.